semana, falando sobre pessoas em situação de rua em Caruaru, em muitos locais, né, pessoas dormindo nas ruas, inclusive na rodoviária de Caruaru. Vamos chamar o Alex Murphy novamente. Ô Alex, em relação à rodoviária, especificamente, o ouvinte relatou questão de insegurança, o 4º Batalhão disse que está intensificando as rondas, né, viu também essa denúncia de tráfico de drogas no local. Essas rondas, elas estão acontecendo, né, Alex? Viu, Renata, as rondas, pelo menos que o 4º militar está acontecendo. Mas sobre a questão da assistência social, essas pessoas que estão lá, né? Ô Alex, eu vou te ligar porque o áudio não está bacana pra gente conversar direitinho sobre esse assunto. Deixa eu pegar o Alex aqui. Pronto. Vai, Alex. Então, vamos lá, né, Renata? A gente vai conversar agora com Tamires Lívia de Lima, ela que é gerente de proteção social especial da Prefeitura de Caruaru, vai falar para a gente agora como é o trabalho da assistência social da Secretaria de Direitos Humanos aqui de Caruaru em relação a essa situação, né, informada aí pelo nosso ouvinte, pelo que recebemos aí pelas redes sociais, da quantidade de pessoas ali em situação de rua, principalmente ali, Tamires, na calçada da rodovia aqui em Caruaru. Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Conta pra gente como é que é o trabalho de assistência social, acompanhamento dessas pessoas em situação de rua aqui em Caruaru. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui no município de Caruaru, a gente faz visita diariamente a territórios que são identificados com pessoas em situação de rua. E dentre eles, a rodoviária é um dos principais territórios que diariamente as equipes de abordagem social do município fazem a visita, sensibilizam as pessoas que estão em situação de rua. A gente utiliza de um instrumento que é a alimentação para aproximar-se das pessoas que estão em situação de rua, para chegar, dialogar, saber um pouquinho sobre sua trajetória, o que levou a ficar em situação de rua e ofertar um serviço, por exemplo, de acolhimento institucional para adultos e famílias em situação de rua. Atualmente a gente tem 2 acolhimentos, né, que totalizam 71 vagas para pessoas em situação de rua. Um deles na modalidade integral, que é para ficar, né, pernoitando durante o dia, poder ter acesso ao seu projeto de vida, né, junto com a equipe multidisciplinar, com cuidadores sociais, equipe técnica, assistente social, psicólogo, pedagogo, assistente jurídico, coordenação. E esses cuidadores sociais ficam diariamente, né, são plantões que se revezam para direcionar cuidados a essas pessoas e trazer eles para, se eu posso dizer, uma ressocialização, né, construir com eles junto uma nova história de vida, né, e construir também o projeto de saída das ruas. Existe o acolhimento pernoite, que todos os dias se disponibiliza a ofertar 26 vagas, né? E aí seria só para pernoitar e no outro dia pela manhã a pessoa vai para o centro-dia, é o centro de referência especializado para a população em situação de rua, que é o Centro POP. E aí também tem a mesma pegada do acolhimento, de trazer com que a pessoa em situação de rua saia daquela situação. Mas a gente esbarra sempre em grandes problemas, como o uso de substâncias psicoativas, né, de forma excessiva, que traz um prejuízo para aquela pessoa em situação de rua e, por vezes, não deseja acessar o acolhimento, né? A gente faz um encaminhamento, por exemplo, para o CAPS-AD, para poder trabalhar essa questão do uso conflituoso que acaba prejudicando a sua vida, como também outros encaminhamentos, acesso à saúde, à educação, a documentação civil. Então, diariamente, a gente cria vínculo com as pessoas em situação de rua para que elas possam entender como funcionam as políticas públicas e acessá-las. Mas ela precisa ter o desejo para poder adentrar, por exemplo, em um acolhimento, ela precisa querer. Porque não é feito compulsoriamente, né, através do diálogo e através da autorização da pessoa, né, ela querer ir para esse centro de acolhimento, né? Renata vai interagir aqui com a gente, pois não, Renata? Isso, é muito importante lembrar isso, Alex, porque as pessoas, principalmente as pessoas que mandam mensagem, que registram essas cenas na cidade, acham que a prefeitura pode ir lá e sai e não pode dormir na rua. E não é assim, né? É um trabalho de convencimento, de mostrar a essa pessoa que existe uma possibilidade para ela não estar naquela situação, né? É verdade.
Renato, através do diálogo, né? Isso, Tamires, porque muitas pessoas olham ali, muita gente em situação de rua, e por que a prefeitura não está fazendo nada, algo do tipo e tal, mas há esse diálogo, infelizmente tem muitos que não querem, não é? Isso, exatamente, inclusive a gente já utilizou de diversas estratégias no ponto específico da rodoviária. Já levamos um transporte, convidamos todos a adentrar para conhecer os acolhimentos, ver as estruturas, e porventura poderia ser algo que eu não conheço, eu me aproximar, saber da realidade, como funciona, mas mesmo assim teve pouca adesão. Tiveram algumas pessoas que aderiram, teve famílias que aderiram, que estavam lá em situação de rua, mas em sua maioria tem pessoas que preferem ser atendidas permanecendo em loco. E aí tem pessoas que, por exemplo, estão prestes a receber o BPC, tem pessoas que estão com o cadastro único atualizado, tem pessoas que têm a oferta do auxílio aluguel, alguns não desejam, de fato, sair do território, por algum desejo, né? Especificamente, às vezes o uso conflituoso de drogas, às vezes que está habituado a permanecer em situação de rua, dentre outras fundamentações que cada um argumenta. E é um canal que as pessoas podem entrar em contato com a secretaria? Tem sim. A gente tem a própria ouvidoria da prefeitura, que pode estar sendo acionada, que é o 156, e também tem um telefone da própria Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é o 3701-1881, 3701-1882, e você pode informar. E visualizou pessoas em situação de rua, um grupo em situação de rua, para que a abordagem social se desloque ao espaço e inicie a trajetória. A maioria dos territórios aqui em Caruaru, como eu falei inicialmente, a gente já faz a visita diariamente e convida e oferta os serviços. Então, a grande maioria, a grande parcela da população que se encontra em Caruaru em situação de rua, eles conhecem os serviços e muitos deles acessam, né? E tem uns que têm algumas dificuldades em acessar o integral, né, por conta do uso excessivo de drogas, que a sua maioria é o perfil dos usuários em situação de rua aqui em Caruaru. Renata quer continuar interagindo com a gente aqui, pois não, Renata? Alex, uma outra situação que a gente passou a ver mais com frequência, principalmente agora na pandemia, mas ainda continua, né? Porque a gente sabe que a situação não tá fácil, é ali principalmente na 15 de novembro à noite, né? Muitas pessoas chegam para fazer doações de alimentação, de uma sopa, de uma janta. E aquelas famílias, né? A gente vê que são famílias mesmo, né? Que tem as mães, os filhos, não são pessoas em situação de rua, porque eles se alimentam ali e depois pegam as doações e vão embora. A gente queria saber hoje, né, uma família que de repente está ouvindo a gente, abre a sua despensa e vê que não tem muito alimento, para onde essas pessoas podem recorrer junto à Prefeitura de Caruaru? Tem algum serviço que forneça alimentação, por exemplo? Ok, Renata. Renata lembrou aqui que muitas pessoas se solidarizam com várias famílias ali, principalmente, por exemplo, na rua 15 de novembro, às vezes os carros param lá, né, com sopas, né, com alimento para aquelas pessoas, e devido não só aquelas pessoas que vivem em situação de rua, mas aquelas pessoas que perderam os empregos devido à pandemia, estão aí passando por dificuldades, né, financeiras, às vezes não tem o que comer em casa, e aí recebe esse tipo de doação ali. Tem algum canal, algum setor da prefeitura que trabalha com essa questão de doação de alimentos para essas pessoas? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos tem alguns benefícios eventuais que podem estar sendo concedidos às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como, por exemplo, cesta básica. Existe o benefício de auxílio aluguel, no qual a pessoa pode estar sendo concedida e contemplado com o benefício. Tem uma lei municipal específica para o auxílio aluguel, né? Então, a gente chega junto às famílias para que, momentaneamente, que todos os benefícios eventuais são provisórios, para que aquela família saia da situação de vulnerabilidade que ela se encontra. A distribuição do alimento em si, ela acontece através da abordagem social, mas como instrumento de aproximação. A gente não vai com o intuito de doação. Existem parceiros, por exemplo, igrejas, que nos procuram para perguntar, inclusive, onde são os territórios que eles podem estar distribuindo, onde tem pessoas, porque a gente dialoga com as ONGs, com as igrejas, porque, por vezes, há uma concentração grande em alguns territórios e outros ficam desassistidos, né? Ou então, por exemplo, como na rodoviária, chega uma quantidade muito grande de doação e as pessoas da proximidade se aproximam. E nem todo mundo ali está em situação de rua. Tem pessoas que, como você pontuou, está ali passando por alguma dificuldade e vai buscar um alimento. Tem pessoas que, na verdade, estão indo porque tem o desejo pontual de se aproximar. E aí a gente também traz, junto a essas instituições, a essas igrejas, algumas orientações, né, de como chegar, de como pode estar ajudando o serviço público, né, pontualmente, a fazer, inclusive, a ofertar o serviço da gente. Por vezes, diariamente, a gente recebe ligações, o WhatsApp,
das ONGs, das igrejas, informando, ó, acabei de ofertar o serviço de vocês e o pessoal aderiu. E aí, no mesmo momento, como a gente tem equipes durante o dia e à noite para trazer pessoas em situação de rua para os acolhimentos, a gente já se desloca para o local e já traz aquela pessoa em situação de rua para a unidade. Todos os dias, praticamente, na rodoviária, a gente traz pessoas para o acolhimento. Então, praticamente, diariamente, a gente reintegra pessoas, a gente faz concessão de benefício e também faz inclusão de acolhimento. Mas, diariamente, também chega pessoas de outras cidades aqui em Caruaru. Então, a gente faz esses encaminhamentos e, por vezes, também tem pessoas, Caruaru, como eu relatava aqui nos bastidores, é uma cidade que chama uma população muito grande. Pessoas em situação de ruas, comerciantes, então, a gente tem uma população muito flutuante que vem buscar, muitas vezes, o primeiro emprego, que vem buscar uma oportunidade de emprego e acaba sofrendo algumas situações, ou até mesmo foi desligado de um serviço que é do Estado e fica por aqui em Caruaru, e aí vai buscando esses serviços para pessoas que estão em desabrigo ou são pessoas em situação de rua. Tamires, reforça, por favor, mais uma vez aí os contatos, né, para que quem está nos acompanhando aqui na programação possa entrar em contato com vocês e ter mais informações. A ouvidoria da Prefeitura de Caruaru é 156, pode estar ligando, informando onde é o local onde tem pessoas em situação de rua, e também tem o contato da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é o 3701-1882, 3701-1883 e 3701-1881. Você pode estar ligando, informando onde você visualizou aquele grupo, aquela família em situação de rua e solicitar uma abordagem social para que seja feita a oferta dos serviços e, posteriormente, se a família desejar ou a pessoa desejar, a adesão deles. Ok, Tamires, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com Tamires Lívia de Lima, ela que é gerente de proteção social especial, ligado aí à Secretaria Social de Desenvolvimento e Direitos Humanos aqui de Caruaru. Renata Torres. Obrigada, Alex. Obrigada, Tamires, também por todos os esclarecimentos.